Então, sabe por que serve aquilo? Não, aí que tá, o barulho. Não, porque quando você for editar, eu estou gravando agora. E eu estou gravando ali, só que o som está aqui, a imagem está ali. Quando você coloca um editor de vídeo e som, quando você faz o claquete, vai dar um pico de som. E aí você consegue sincronizar mais facilmente a imagem com a palavra. Né? Não, mas aí por isso eu não tenho... ó. Tá por aí. Ninguém, ó, eu sei que eu passei isso daqui, mas vamos retomar a partir daqui, né? Falar de regiões geoeconômicas europeias. Muito importante vocês gravarem assim, porque a gente descreveu a Europa até agora de forma geral. E como a gente falou, a Europa tem 50 países, tem uma diversidade muito grande conforme a região que você esteja. E se você decorar a Europa desse jeito, você vai ter uma noção mais precisa de como ela é. Né? Então, eu vou dividir a Europa em 4 regiões com vocês. Parte ocidental, parte meridional, parte oriental e a parte setentrional, que não cabe aqui. Nem daria tempo de falar. Primeira coisa que você tem que saber, né? A parte setentrional vai ser aqui em cima, ó. Vai pegar Escandinávia, né? Que seria essa região, né? Suécia, Noruega, Dinamarca, Islândia. Tem gente que coloca aqui os países bálticos, né? Estônia, Letônia e Lituânia. Poderia até colocar. Só que como eles foram socialistas, a gente analisa ele como oriental. Tá? Depois, você vai ter uma divisão aqui na parte meridional. Meridional vai pegar Espanha, Portugal, sul da Itália, Grécia, toda essa parte aqui latina. E aí depois você tem a divisão entre parte oriental e ocidental. Que a maioria pensa que oriental e ocidental seria a questão de Greenwich, mas não é. Oriental e ocidental vai ser onde você divide a parte que foi socialista e a parte que não foi. Onde que fica isso? Onde fica a fronteira entre a parte ocidental e oriental? Pense assim, ó. A italiana tem um pezinho bonitinho, não tem? Olha que pezinho delicioso. Você pega no pezinho, isso chama técnica do Mé de Palmo. Cueca de plantão, aprenda. Você nunca chega lá no Vale Encantado. Você pega e coloca a mão no joelhinho. Técnica do Mé de Palmo. Você vai subindo. Não, tem que ser de leve. Pelas beirolas. Então você pega no pé. Vai subindo no pezinho, ó. A sua intenção é atingir o Vale Encantado. Certo? Algo em você começa a ficar protuberante. Então você liga os 2 pontos. É aqui. Só que você tem um paizinho que ele vai para dentro aqui assim, ó, que é a Áustria. Então essa é a diferença entre a parte ocidental e a parte oriental. É só você ligar a virilha com... Tá? Então mais ou menos por aí. Tá? A gente já começou a falar da parte ocidental, que é o quê? A parte mais rica. A gente já falou disso aqui, né? Onde você tem os anglo-saxões, onde você tem as potências econômicas, que quem são elas? A gente já discutiu quando falou de Rio. Alemanha, França, Itália, ou eu colocaria o quê? Reino Unido primeiro, e depois Itália. E a Itália, que parte? A Itália inteira é rica? Não, Itália Norte. Tanto é que a Itália Sul aparece ali como Mediterrâneo. Tem o domínio geopolítico, principalmente a Alemanha. Né? A Alemanha vai ser a grande potência atual. Sempre foi, diríamos assim. Né? Você vê que a Alemanha, quando ela cresce demais, ela gera problema, que foi o caso da Segunda Guerra Mundial. Mas ela sempre foi uma potência ali. Né? Ela está bem no centro da Europa. Tem uma área grande, tem uma riqueza bastante diversificada e tudo mais. Com esse domínio geopolítico, eles vão ser o quê? Os precursores do quê? Do primeiro bloco econômico que já existiu. E que até hoje é o bloco econômico mais bloco econômico que tem. Todos os outros ainda estão engatinhando, porque a União Europeia foi criada em 1948. Então você tem o quê? Mais de 60 anos de história. Esse mais de 60 anos de história vai fazer com que a intimidade, né, a proximidade entre esses países seja muito maior que qualquer outro bloquinho que surgiu depois. Todos os blocos econômicos que surgem depois da União Europeia seguem como modelo a União Europeia. Né? Modelo mesmo, porque mesmo que a União Europeia esteja em crise, a galera está querendo saber como que ela vai sair para, né, ou evitar ou se entrar, seguir o mesmo modelo.
Tá? Vão ser os financiadores, é aquele negócio, pessoal. Sempre que você falar de um bloco econômico, você tem que pensar que para um bloco econômico funcionar, você tem que juntar países, que eu vou colocar depois em detalhes isso para vocês, que tenham mais ou menos estrutura econômica igual. Qual que é a história de bloco econômico? Você vai juntar países, promover o quê? Uma circulação de mercadoria livre entre esses países e o que é chamado de 4 liberdades. Circulação de investimento, circulação de mão de obra, mercado ou produto e... Putz, agora esqueci. São 4 liberdades, mas a gente fala depois. A questão é a seguinte, imagine eu juntar um país rico com um pobre e promover a livre circulação de mão de obra. O que vai acontecer? Junte Brasil e Haiti num bloco econômico. O que vai acontecer? Ninguém vai ficar no Haiti. Para eu evitar isso aí, o velho truque que a gente já discutiu. Como que a Inglaterra sugeriu para evitar a migração de africanos para a Europa? Investir lá. Então você tem que tornar o país mais ou menos igual economicamente, para depois você promover uma livre circulação. Qual que é a vantagem de fazer parte de um bloco econômico? A vantagem é o quê? Você amplia o mercado consumidor e amplia a diversidade econômica. Você ter um bloco econômico com vários países diversificados, você vai perceber que dentro do bloco você vai gerar uma autossuficiência muito maior. Por quê? Você vai ter uma diversidade de produtos. Além do que o quê? Eu vou ter uma ampliação de mercado. Então, em 1948, a gente vai ver em detalhes depois, não se preocupe. Surge o Benelux, uma união de uns paizinhos que vai se multiplicando, até o quê? Virar hoje um grupo de países de mais ou menos 28 países. Só que nessa época aqui, quando a gente fala década de 80, pessoal, eles queriam aumentar a diversificação. Tá, introduzindo quem? Mediterrâneos. Então, países mediterrâneos teriam que entrar dentro da União Europeia, que nessa época é o quê? É Holanda, França, Inglaterra, só os países ocidentais. Para ampliar a diversidade, eles querem colocar os meridionais na história. Só que para esses caras entrarem na União Europeia, o que eu tenho que fazer? Fazer com que eles fiquem mais ou menos ricos. E aí você tem um fluxo de capital violento aqui, ó, da parte ocidental para lá. Tá? Então, eles que vão financiar. Depois, essa galera vai financiar isso aqui, ó. Fluxo muito grande. Então, quem banca, quem financia, quem faz com que esses países cresçam economicamente até mais ou menos chegar ao nível de uma potência que nem Alemanha, França, Inglaterra e Itália, são eles. E aí o que acontece? A partir desse financiamento, eles vão evoluindo, vão se tornando mais ricos. Quando chegam num patamar mais ou menos do mesmo nível, são incorporados na União Europeia. Isso vai acontecer na década de 80 nos países meridionais e na década de 90 nos países orientais. Certo? Então você vai ver isso daí, a gente vai ver em detalhes na próxima aula. A União Europeia ela vai ampliando o número de países membros conforme o quê? Conforme esses países vão atingindo esse patamar econômico de igualdade com essas potências. É claro que igualdade, pessoal, não dá, né? Não é Portugal não vai virar uma Alemanha, mas proporcionalmente chega lá. É a mesma coisa, quando você fala do Mercosul, a gente tem Brasil junto com o Paraguai. Pô, o Paraguai é uma avacalhação? Não, o Paraguai é um Brasil encolhido. O Paraguai tem 9 milhões, o Brasil tem 200 milhões. Se você transformar o Paraguai num país de 200 milhões, ele vai virar um Brasil. Se você encolher o Brasil a 9 milhões, você vira um Paraguai. É só questão de escala. Tá? Lembra que a gente falou, pessoal, essa região aqui, antes da crise, era uma atração de imigrantes muito forte. Hoje em dia, essa atração de imigrantes a gente viu, né? No mínimo, ela se neutralizou. No mínimo, tá? Tem aquela xenofobia mais intensa, principalmente pós-crise. Por quê? Porque como você não tem emprego para essa galera, a culpa é deles. Então a xenofobia amplia-se. E é matriz de multinacionais. Perguntaram aí a diferença de multinacional e transnacional. A diferença é o seguinte, multinacional é aquela que se forma a partir da ampliação de uma empresa. Então, por exemplo, você tem lá a Mercedes-Benz. Da onde que é a Mercedes-Benz? Que país? Alemanha. O que vai acontecer? A Mercedes-Benz vai crescendo, vai criando filiais fora da Alemanha. Isso é uma multinacional. O que é uma transnacional? Uma transnacional é a Ambev. O que é a Ambev? Aquela empresa brasileira de pingaiada, de cerveja.
Porque o que acontece? Surgiu a partir da união de várias cervejarias brasileiras, mas depois ela comprou a Heineken, comprou a Budweiser. Então é uma empresa que não é que ela criou filiais, ela se tornou de vários países juntos. Você não tem a figura da matriz e da filial, essa é a diferença, tá? Por exemplo, a América é do Brasil. Então, ela é do Brasil por quê? Porque mais da metade das ações são de brasileiros. Mas você não pode falar que ela é brasileira, porque ela é a junção de várias empresas de vários países. Então você não tem essa questão aí. Ela foi surgindo a partir do Brasil, mas é diferente. Multinacional, você tem uma empresa aqui, aí o que eu faço? Eu pego lá e monto uma fábrica em outro lugar. A transnacional não, eu compro uma que está lá, mudo o nome dela. Eu incorporo ela, tá? Amigos, até aqui tranquilo? A ocidental são as potências. Meridional, vai ter latino. Os caras vão ter um estilo de vida rural. Esse termo aqui eu não sei como dizer para vocês. Eu não sei se essa palavra leva mesmo a ideia para vocês que eu quero dizer. Estilo de vida rural. Vocês conhecem quem mora no campo? Vocês têm contato com o tiozinho que mora no campo? Como que é o estilo de vida do cara? Como que é a velocidade do dia a dia do cara? O cara acorda às 4 horas da manhã, bate um café da manhã, às 10h30 para tomar o café, para almoçar, 10h30. Por que da zona rural acorda tão cedo? Para aproveitar o dia? A grande questão é a seguinte: a maioria do trabalho rural, principalmente no Brasil, é feito no tempo. E se você deixar para começar a trabalhar mais tarde, você vai trabalhar no solão. Então você antecipa isso aí. Você começa a trabalhar quando o sol nasce, porque ainda está fresquinho. E outra coisa, pessoal, o trabalho braçal. Hoje em dia tem muito trabalho técnico, né? Muita mecanização. Mas o trabalho braçal em si, dá para você ficar trabalhando 4 horas sem parar? Você chega uma hora que acaba. Né? Vocês não sabem isso aí de caipir. Né? Não sabe, porque você caipir... As mãozinhas de manteiga que vocês têm, não dá para fazer nada. Né? Agora, vocês sabem disso daí pela academia. Você vai fazer lá uma série. Por que você não faz 40 supino de uma vez? Não aguenta, amigos. Você faz o quê? 5. E aí tem que parar, porque o braço não vai. Aí você para, vai lá ver as gostosinhas. Né? O tiozinho na zona rural já está carpindo. Chega uma hora que o braço dele não vai. Para, puxa um paeiro. Compadre. O ritmo é diferente. É isso que eu quero dizer. O ritmo da galera que mora no meridional é diferente. O estilo de vida é mais pausado. Amigos, pega um tiozinho desse daqui e coloca dentro de uma indústria. Ele rende, ele consegue acompanhar? A máquina lá, e o cara, né? Não consegue. Agora, esse estilo de vida, pessoal, vai se adequar perfeitamente à especialização econômica que eles vão se dedicar. Vinculada ao quê? Ao fato de ser latino, amigos. Latino. Antes eu falava assim, que o latino era o baiano ou o nordestino da Europa. Aí eu parei de falar porque os caras falaram que o latino estava aqui, ó. Porque aqui é o nordeste da Europa. Aí eu parei de falar, né? Então, nordestino que eu digo é o quê? O ritmo, a alegria de viver. Eu não sei se vocês sabem que na Bahia proibiram vender gás com musiquinha. Né? Por quê? Porque o baiano pensava que era trio elétrico e ia atrás. Então passa o botijão de gás sem música. Né? O nordestino tem esse estilo de vida mais alegre e um estilo de vida rural, que vai se encaixar perfeitamente com que atividade econômica? Pense. Turismo. Imagine você, leva 6 horas para chegar no seu destino turístico. Sei lá, carregando mala, um monte de criança com ranho verde, enchendo o saco, você chega lá. Você chega numa pousada, o cara te recebe, e aí, tudo bem? Como que foi a viagem? Beleza? Você fica mais estressado que ele já estava. Agora você chega lá na pousada, acabado, o cara vem aí, meu rei, como que tu foi de viagem? Toma um drink aqui. Você derrete ali, ó, já fica no ritmo, já ganha um colarzinho, pronto. É isso que fez com que essa galera tivesse uma manha muito grande para essa atividade. Você tem que pensar o seguinte, a parte mediterrânea ou meridional da Europa é a parte mais quente, é a parte mais
propícia para um turismo. Só que o que acontece? Eles começaram, tudo bem, Portugal, Espanha, sul da França, Itália, Grécia, começaram a especializar-se na atividade turística, com aquele investimento que eles receberam aqui. Então montaram polos turísticos gigantescos. Isso daí fez com que a economia deles crescesse? Sim, mas esse turismo não é só explorado nessa região. Quando você for viajar para um lugar muito exótico, você vai lá para Zimbábue. É claro que no primeiro dia, segundo dia, você come uma comidinha típica. Depois de uma semana, você quer comer o quê? Arroz, feijão, bife, batata frita, alface, tomate e zoião. Um ovo frito. Você encontra isso no Zimbábue? Não. Que comida no Zimbábue você vai comer que é igualzinha que você encontra aqui? Hambúrguer, McDonald's, padronização. O europeu, quando cansou de viajar para a Europa, porque é caro pra caralho para o europeu viajar para a Europa, imagine só, 3 mil euros de viajar para o sul de Portugal, 3 mil euros dá para ele fazer uma viagem que nem você para Praia Grande. Você levando tubaína, levando guaraná e ficando no apartamento de um conhecido. 3 mil euros, o viajante europeu na Europa. Com 3 mil euros, o cara vem para o Brasil, o que ele faz? Ele compra metade da Paraíba. Por quê? Porque é diferença de valor. Só que ele quer vir para o Brasil e experimentar o quê? Um hotel que ele está acostumado a ficar lá na Europa. E aí o que acontece? Esses países vão criar o quê? As redes hoteleiras. Se você pegar a rede hoteleira, você tem aí, Meliá, Accor, Iberostar, Mediterrâneo. Tudo isso daí é de capital o quê? Espanhol, português, italiano. Então os caras ganham grana com o turismo não só no país, mas no mundo inteiro a partir do quê? Da implantação dessas redes hoteleiras, que vai padronizar o estilo de atendimento que o europeu vai ter na hospedagem dele em qualquer lugar do mundo que ele for. Então, fica atento, esse turismo que o cara ganha grana aqui, não é um turismo só no seu país, é um turismo globalizado. Vão ser os geradores da crise. Quem são os geradores da crise europeia? A galera chama disso aqui, pigs. Pigs. As porcos. Não. Portugal, Itália, Grécia, Espanha. É claro que a crise europeia começou num paizinho lá ridículo que é chamado Islândia. Ela chegou na Irlanda também. Então, esses pigs aqui, você pode colocar 2 izinhos ali a mais. Islândia e Irlanda. Mas, basicamente, vai ser o quê? Portugal, Itália, Grécia, Espanha. Que são quem? São esses. Irlanda e Islândia. Só que esses dois aí já saíram da crise mais facilmente. Portugal, Itália, Grécia e Espanha. Só que esse Itália é a parte sul. Tá? A grande questão é a seguinte, por que eles geraram a crise? Eles receberam investimento para o quê? Para se tornar um país mais ou menos parecido com quem investiu neles. Só que vamos imaginar que o quê? Que você é uma pessoa que mora numa favela, tem o quê? Uma bike, uma barra forte e, um estilo de vida muito pobre. Eu quero que você se iguale a uma classe média. Te dou o quê? 100 mil reais. 200 mil reais. Então, mas aí que tá. Por isso que eu estou falando. Para você se igualar, o que você teria que fazer? Você tem uma barra forte. Você vai precisar comprar de um carro. Então, mas aí que tá. Ou você compra um carrinho, ou você compra o quê? Uma Kombi que vai utilizar para vender cachorro-quente. E aí o que vai acontecer? Os 100 mil, 200 mil reais que você vai ter, vai render dinheiro. O que esses caras fizeram? Os caras compraram uma casa e compraram um Camaro. Aí falaram, sou igualzinho a você. Só que foi empréstimo, amigos. Se é empréstimo, eu tenho que devolver esse dinheiro. Eu tenho que fazer dinheiro para pagar o dinheiro que eu recebi. Esses caras não, usaram o dinheiro. E agora eles têm que devolver. Da onde que eles vão tirar? Essa é a crise europeia. Essa é a crise europeia. O que eles estão fazendo lá na Europa? Eles estão fazendo o quê? Para o governo pagar essa dívida que eles estão devendo, qual que é o jeito? Eu tenho que arrecadar dinheiro. Como que eu arrecado dinheiro no governo? Imposto e
Imposto se aumenta o ganho. E corte de gasto. O que a Espanha está fazendo? A Espanha está mandando um monte de funcionário público embora para reduzir o gasto. E o quê? Aumentando o imposto. E isso que está gerando o quê? Um puta conflito na Espanha. Exatamente. Por quê? Porque ficaram acostumados. Mas a culpa é de quem? Deles, de fazer o investimento de forma errada. Governo. Sim, por isso. Eles estão inventando alguma forma de ganhar dinheiro. Por quê? Num primeiro momento, sabe o que a Europa tentou fazer? Você me deve 100 mil reais, né? Ah, não tenho dinheiro. Tá bom, eu te empresto 100 mil reais para você me pagar. Resolve o problema? Não. Por isso que eu estou falando. A Europa tem dinheiro suficiente para sair da crise. Ela só não sabe como sair. Como fazer com que esse dinheiro reverta-se em solução. Tá? Então, tranquilo. A crise europeia se baseia nisso. Esses países receberam dinheiro, fizeram um investimento errado, só que hoje eles têm que pagar esse dinheiro. Só que eles não têm de onde tirar. E aí você tem que fazer uma política chamada política de austeridade fiscal. Aumentar o imposto, reduzir gasto. Tá? Isso aí não está parecendo com algum país que a gente conhece? Ontem o ministro da Fazenda falou que o quê? Que vai reduzir 70 milhões de gastos públicos. E você está fazendo o quê? Uma lei dentro do Congresso Nacional para fazer uma questão de imposto. Está fazendo a mesma coisa. Certo? Então, por aí. Austeridade fiscal. Austeridade fiscal. O nome disso daí que eu estou falando, de aumentar o imposto e reduzir gasto, é política de austeridade fiscal. Certo? Tranquilo? Até aqui, beleza? A mesma coisa aconteceu com esse país aqui na década de 90. São eslavos, né? Então o pessoal do leste europeu. Por que década de 90? O negócio da Rússia. Isso, a Unicamp vai ficar feliz, Cazé. Fim do socialismo. Esses países aqui eram tudo área de influência da União Soviética. Quando na década de 80, final da década de 80 para 90, acaba o socialismo, esses países ficam avulsos, diríamos assim. E passam ao quê? A receber investimento, né, dos países ali. Financiamento. Só que como esses caras têm um estilo de vida urbano, como que vai ser o investimento nesse país? Investimento na área de o quê? Industrial. E esses caras vão fazer que nem os meridionais? Quando acabou a Alemanha, teve a queda do Muro de Berlim, foi muito legal. Por quê? Foi meio sem querer. Estava tendo um discurso acho que era o primeiro-ministro alemão, de noitão, um monte de repórter parado, e ele lá falando, não, porque a Alemanha agora vai acontecer isso, na Alemanha Oriental. Na Alemanha Oriental vai acontecer isso, por causa disso, não sei o quê, e os repórteres tudo olhando lá. Quando ele termina, alguém tem alguma pergunta? Um repórter chega e fala assim, mas pelo que você está dizendo, a Alemanha deixou de ser socialista. Ele fala assim, A galera olha e fala, como? Aí todo mundo sai na rua, em Berlim, e vai em direção ao muro. Fala assim, se não tem mais socialismo, esse muro não deve existir. E os caras vão lá no muro, e o guarda que está guardando a fronteira fala, o que essa multidão está vindo aqui? Nem ele sabia. E a multidão, Walking Dead, né? Até que ele liga, tem um monte de galera aqui, eu metralho esses caras. Fala, não, pode deixar passar. E aí os caras começaram a passar, subiram no muro, pega a marreta, detonaram o muro. Foi assim. Da Alemanha Oriental, se eu não me engano, que fez esse discurso. Aí o que acontece? Berlim, quando foi dividida, separou famílias. E aí os familiares que estavam recebendo, né, a galera que viveu no socialismo, falando, nossa, vem cá, para você gastar com tudo aquilo que você gostaria de gastar, 100 euros. O alemão oriental, quando ele olhava 100 euros, ele falava, 100 euros é o que eu ganho num ano. Você acha que ele vai comer hambúrguer e tomar Coca-Cola com esses 100 euros? Ele vai guardar. Então a atitude que esses países vão ter é totalmente diferente. Eles vão receber esse investimento e financiar a reconstrução dele daquele jeito que deveria ser. Eu vou investir para gerar dinheiro. Então esses caras aqui não geraram problema nenhum. Muito pelo contrário. Reativaram toda a economia europeia.
Porque eram países que tinham o quê? Tinha uma industrialização? Tinha, mas é uma industrialização, defasada. O que os caras faziam aqui? Fusca. Quem que compra Fusca? O Josmar, pô, bicho. Ninguém compra Fusca. Mas você tinha a fábrica, o que você faz? Você muda só o modelo a ser fabricado. Mas a estrutura da fábrica já está pronta. Então essas multinacionais vão para cá. Principalmente para essa região aqui. Até aqui alguma dúvida? Deu para perceber a diferença? O que eu quero que vocês percebam, pessoal, que a parte oriental da Europa, ela é vista mais ou menos como o quê? Como um país emergente. Como um país tipo os BRICS. Lembra que eu falei para vocês? Um país que tem muito a crescer. Um país que tem um mercado latente. A galera ficou 30, 40 anos olhando os outros consumir, capitalistamente falando, e eles não têm essa oportunidade. A partir da década de 90, eles começam a ter acesso a isso. Pois não. Entre quem? Não. Entre eles não, porque é aquele negócio. Lembra sempre que você falar de Europa, lembra aquela relação que eles são obrigados a ter de tolerância. Sempre tem que ter em mente isso aí. Eles discordam, mas eles sabem... Então, mas é que tá. Etnia e religião, eles têm diferenças muito fortes. Mas como eles sabem que o benefício econômico é melhor, a gente supera isso. Não estou falando que eles são tudo amiguinhos, não. Mas eles têm o quê? Eles têm um respeito em relação a essas diferenças por causa do benefício econômico mútuo. Acabou. Tá? Então por aí. Tá? É claro que se você pegar para um francês, para um alemão que financiou todo o investimento no latino aqui, você perguntar para ele o que o cara vai falar? Esses bosta. Os caras, estão puxando a gente pro buraco. Claro, é óbvio. Mas antes de eles chegarem e falar assim, sai da União Europeia, porque isso vai gerar um problema muito sério, porque você tem a moeda única, toda aquela história, eles estão tentando contornar o negócio. Mas se eles tá? falam mais da União Europeia, tem que sair. Então, mas é que o problema é que não é tão simples assim por causa da moeda única. É complicado. Tem que ter a moeda. É aquele negócio, que moeda que eu vou colocar nos países? Você tem todo o Banco Central Europeu, ele foi a somatória de riqueza. E aquilo lá, Portugal, não, tudo bem, toma minha riqueza, R$2. Só que R$2 na década de 80, quanto que é R$2 hoje? E o que fez a multiplicação desse dinheiro foram eles? Não, então é muito complicado você definir quanto que é a sua parte agora. Então eles estão pensando o quê? Se a Grécia não tomar jeito, tomar uma atitude dessa. Mas eles só não tomaram porque eles não sabem como fazer, do mesmo jeito que a crise. Certo? Amigos, até aqui, tranquilo? Dentro da parte oriental, ou ex-socialista, você vai ter uma característica de o quê? De variação de comportamento após o fim do socialismo. Visegrad. Essa subdivisão aqui, toma cuidado, que eu só vi num material que eu já trabalhei na minha vida. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, todos esses países aqui que estão no leste europeu, são muitos países. Só que o socialismo ali e a abertura pós-socialista comportou-se diferente conforme o país que você está. Quem que seria a Visegrad? Seria essa parte mais ao norte, que vai ter um contato mais próximo com o quê? Com as potências, principalmente a Alemanha. Uma proximidade grande com quem? Com Dinamarca. Quando você é vizinho de um país rico, você vai ter o quê? Maior proximidade com eles. Então você, querendo ou não, você vai ter o quê? Uma semelhança maior. Então esses países aqui, eles tiveram uma abertura fácil. Abertura rápida. Fácil. Exatamente por quê? Porque eles não eram tão defasados. Não eram defasados. Certo? Quem que são esses países aí? O símbolo desse país, o país mais representativo desse bloco é o quê? A Polônia. A Polônia é vista como o quê? Como a Alemanha pós-guerra. É um país que até foi símbolo da abertura capitalista dessa região. A galera falou que tudo meio que começou na Polônia. Por quê? Até invertido em relação à nossa história. Você teve a figura lá de um cara que era chamado Lech Wałęsa.
Não me atrevo a escrever esse nome nem fudendo. Lech Wałęsa. Como que escreve isso? Não sei. Não sei. Ele era o quê? De um partido clandestino. Amigos, Polônia socialista. O partido clandestino era o quê? Capitalista. Ele se chamava Solidariedade. Esse cara, ele era metalúrgico. Alguém já ouviu uma história parecida? Então ele ficava dentro do sindicato dos metalúrgicos, batalhando para o quê? Para implantar um partido clandestino. Conseguiu implantar. Ao implantar, fez um movimento para o quê? Para abertura política a ponto de implantar a democracia e se tornou presidente. É o negativo do Lula. Né? Por quê? Porque o Lula, líder do sindicato, só o partido dele clandestino era o quê? Socialista dentro de um mundo capitalista e toda a história. Tanto é que o Lula, quando ele se tornou presidente, uma das primeiras viagens internacionais foi lá apertar a mão do Lech Wałęsa. Né? Então é por aí. A Polônia foi um país onde começou-se a ter essa abertura. Você tem Polônia, você tem Hungria, você tem Bulgária, você tem a República Tcheca, que é Tchecoslováquia antes, República Tcheca e Eslováquia. Esse seria o Visegrad. Então é um país, uma parte de países do leste europeu que apresentavam uma característica mais fácil à abertura capitalista. Certo? Depois você vai ter Cárpato Balcânico. Esses Cárpato Balcânico, eles se ferraram por quê? Porque eles eram muito fechados. Eles tinham uma ditadura muito fechada. E pelo fato de os caras ficarem fechados por 30, 40, 50 anos, quando eles tiveram a oportunidade de virar capitalista, eles estavam muito defasados. Se na Polônia os caras faziam Fusca, aqui eles faziam charrete, amigos. Que beleza. Imagine se adaptar uma fábrica de charrete para produzir Volvo, BMW. Não dá, não dá. Então esses países aqui, eles tiveram uma dificuldade muito grande de abertura para o capitalismo, por causa dessas ditaduras. É mais ou menos, eu visualizo aqui mais ou menos com o quê? Com uma mãe que tem uma filha, e ela trata a filha assim, ó, você vai, casa para escola, escola para casa, casa para escola, escola para casa, casa para escola, escola para casa, casa, igreja, igreja, casa, casa, igreja, igreja, casa, casa, escola, escola, só, ó, isso aqui. A vida da pessoa, não estou falando nada dela, ó, a filha é sua. Meu filho ontem estava reclamando, todos os meus amigos dormem. Estava tendo interclasses dele lá em Mogi, e ele tem prova hoje. Eu fui buscar ele o quê? 8h30. Mas não acabou os jogos, e eu com isso? Marcasse os jogos num dia que não tivesse prova. Você quer ir amanhã? Amanhã você pode ficar até 10h30, 11h. Mas nenhum dos meus amigos fazem isso. E eu não sou pai dos seus amigos, sou pai seu. Se você, quando tiver filho, quiser criar seu filho, que nem a gente teve contato com um ser aí, que os pais falaram assim, ó, ela faz o que ela quiser da vida dela. Se ela quiser tomar banho, ela toma. Se não quiser, não toma. Se ela quiser comer, ela coma. Se não quiser comer, não come. Menina com 15 anos, o que vai virar esse ser? É o meu sonho. Tá bom, cria seu filho assim. Cria seu filho assim e vê o que vai dar. Tá? A questão é, a mãe cria uma filha desse jeito. Com 18 anos, essa menina vai parar no Acre. O que vai acontecer com a vida dela lá no Acre? Sozinha, avulsa. Volta grávida e drogada. Por quê? Porque ela não sabe lidar com toda essa liberdade que vai ser fornecida para ela. Não sabe lidar. Então esses países aqui, eles eram muito atrasados, ficaram muito fechados. Quem são eles? Albânia, Romênia, né? Principalmente Albânia e Romênia. São os países que ficaram aqui. Seria mais nessa região central aqui assim, ó. Certo? Depois, são complicado. Também tem aquele negócio, é um paísinho pequenininho, né? Então não tem muito o que fazer. Tá, mas tiveram assim um atraso muito gerado por causa dessa ditadura muito forte. Quando você falar de ex-Yugoslávia e ex-União Soviética, a gente vai tratar eles à parte, mas eles poderiam ter se aberto facilmente. Só que eles entraram numas de o quê? De se matar. Não, para que ficar rico? Vamos matar o vizinho.
Né? Muito mais legal. Então você vai ter o quê? Guerras civis ou conflitos internos nesses países que vão complicar o negócio. Aquele negócio. Vamos montar uma fábrica no Afeganistão. Vamos montar uma fábrica da Volkswagen no Estado Islâmico. Não tem lógica. Então esses países aí perderam a oportunidade de ter um crescimento econômico saudável. Por causa do quê? De conflitos internos, que aí a gente vai trabalhar depois. Certo? Amiguinhos, deu para ter uma noção? Sim. Legal? Só falta a gente falar dos setentrionais. E eu até vou criar esse modelo de dar aula aqui. Por quê? Antes eu falava do setentrional primeiro. Mas eu posso falar do setentrional depois? Por quê? Porque eles são na deles. A gente vai ver depois que os setentrionais estão na deles. Curtindo lá um gelinho. Né? Então eles ficam neutros em relação ao resto da Europa. Certo? Amiguinhos, na próxima aula a gente volta com esse setentrional. Muito obrigado pela atenção, juíza, não morram. Olhar pra bater. Stop.